Em algum momento da vida, todo mundo se pergunta como é que eu posso encontrar o meu estilo pessoal. Mas a verdade é que isso não acontece do dia pra noite. Você talvez comece querendo montar o seu guarda-roupa cápsula, fazer aquela sua pasta de inspiração no Pinterest, ou seguindo o máximo de criadoras de conteúdo sobre moda na internet. Mas mesmo testando de tudo, não importa, você continua se sentindo perdida. Pode ficar tranquila que você não tá sozinha nessa. Você provavelmente tá no caminho certo, porque existem fases pra esse conhecimento e essa busca do seu estilo pessoal. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 dessas fases e não, elas não são checklist de compras que você precisa fazer. E não vão te trazer respostas milagrosas. Elas são as fases de um processo, da sua busca, da sua jornada até o seu estilo pessoal. Eu vou te falar quais são essas fases, como você pode se sentir em cada uma delas e o que é que você pode fazer caso você esteja se sentindo presa em alguma delas. Vamos começar pela fase 1, que é quando você acha que resolveu tudo, mas na verdade você tá só começando, tá só tateando e aprendendo um pouco mais sobre o processo de se vestir. A fase número 1 é a fase da curiosidade e é a fase que todo mundo começa. E eu sinceramente acho que essa fase ela aconteça mais vezes durante a nossa vida do que a gente espera que ela aconteça. Eu acho que ela acontece sempre que você passa por alguma mudança na sua vida. Eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu comigo foi quando eu parei de ganhar roupas da minha mãe e passei a comprar essas minhas próprias roupas com o meu próprio dinheiro. Quando isso acontece, a gente passa a se perguntar mais se aquelas roupas que a gente tá comprando valem mesmo a pena, se o valor delas tá compatível com o benefício. A gente se pergunta se aquelas roupas estão adequadas para a fase que você tá passando na sua vida. E aí eu acho que isso pode acontecer quando você muda de carreira, quando você casa, quando você engravida e tem o primeiro filho, quando você se aposenta, ou quando acontece com você o que acabou de acontecer comigo. Eu me mudei de país, me mudei para uma realidade completamente nova e voltei para essa fase 1 da jornada com o meu estilo pessoal. Eu prometi para vocês que eu ia falar mais sobre essa minha crise de estilo, não prometi? Me aguardem, porque próximos vídeos estão por vir. Nessa primeira fase é muito normal que você se sinta empolgada com as novas possibilidades, mas ao mesmo tempo presa, sem saber o que fazer. É nesse momento que você provavelmente vai cair no buraco do coelho, tipo Alice no País das Maravilhas, e vai começar a assistir o máximo de vídeos possíveis disponíveis na internet e montar o máximo de pastas inspiracionais no seu Pinterest. Nesse momento você olha muito pra fora e pouco pra dentro. Você consome muitos conteúdos e automaticamente insere eles na sua vida sem pensar muito bem se aquilo faz mesmo sentido pra você. E eu acho que essa é a fase mais perigosa de cair em armadilhas da moda que te falam das 10 peças que você precisa ter para resolver a sua vida. Ou as melhores tendências para o verão desse ano. Porque a gente fica tão perdida que a gente só quer ouvir um faça isso e resolva a sua vida. E eu tô falando como se ela fosse uma fase terrível, mas eu acho que tem muita beleza nela. Porque é essa quantidade toda de conteúdo que você tá consumindo nessa primeira fase que vai te dar base pra melhorar depois. E amiga, pode ficar de boa, porque é normal que você passe até anos nessa primeira fase. Camila, e o que é que eu faço pra começar a sair dessa fase? Eu tenho 2 dicas pra você começar a sair dessa fase. A primeira é se livrar de peças que estão no seu closet hoje, mas não fazem mais sentido. E a segunda é parar de comprar coisas novas e brincar um pouco mais com aquilo que você já tem. Explorar mais o seu próprio guarda-roupa, sabe? Eu sei que nesse momento você já comprou muita coisa e eu sei que você se desfaz de muito pouca coisa dentro desse seu guarda-roupas. Mas se desfazer um pouco de coisas e parar de comprar um pouquinho é um passo importante, porque nos nossos momentos de frustração com as roupas que a gente tem ou não tem, quanto mais opções a gente tem, mais perdidas a gente fica. Na fase 2, você provavelmente já comprou tudo aquilo que você identificou que faltava no seu guarda-roupas. Já deu check em todas as listas de compras inteligentes que você já fez. Mas, de alguma forma, você continua se sentindo perdida. E é aqui que talvez você comece a buscar informações um pouco mais aprofundadas e mais técnicas sobre o ato de se vestir. Talvez você se pergunte, será que as cores que eu uso estão corretas? Qual é a minha paleta de cores? Qual é o meu biotipo? Triângulo? Triângulo invertido? Quando você se sente perdida e percebe que ainda existem vários outros tipos de análises que podem ser feitas, você talvez ache que você precisa se encaixar em alguma delas. Você talvez perceba que todo esse tempo que você já passou debruçada sobre inspirações não serviram de nada, porque você continua não sabendo nada.
Mas ao mesmo tempo, essa é uma fase que pode trazer muitas respostas, porque a gente se aprofunda mesmo nesses conhecimentos e nessas formas de análise. A gente fica buscando uma forma um pouco mais concreta de basear o nosso conhecimento sobre moda. Muitas vezes nessa fase você faz uma análise de coloração pessoal que muda a sua vida. Ou então você aprende a equilibrar o seu tipo de corpo com as roupas que você usa e isso muda tudo. Aqui no canal a gente já falou sobre alguns desses métodos de análise e eu sempre falei pra vocês que esses métodos eles foram criados pra facilitar a vida da gente, pra ajudar que as nossas decisões sejam tomadas de forma mais rápida. E eles de fato ajudam. Mas quando a gente começa a colocar métodos demais, regras demais, o processo de se vestir se torna um pouco rígido demais. E esse é justamente o risco dessa fase. É uma fase que a gente aprende tanta coisa nova, a gente quer aplicar todas essas coisas novas, que a gente acaba se perdendo mais uma vez. Vamos supor que você fez uma análise de coloração pessoal e uma das cores que você mais gosta não tá na sua paleta de cores. E por isso você se força nunca mais usar e nem comprar nada dessa cor, mas caramba, você gosta tanto! Você consegue entender como é que isso vai te deixar muito mais frustrada do que feliz? O segredo aqui é conseguir equilibrar as coisas, usar todos esses métodos pra te auxiliar, pra te ajudar a enxergar um contexto todo do seu estilo pessoal, mas não necessariamente dominar o seu estilo pessoal. A fase 3 talvez seja a fase mais interessante e a mais legal, porque ela é a fase de experimentação. Na fase 1 você desenvolveu a sua curiosidade, na fase 2 você estudou todas as bases que envolvem o ato de se vestir. E agora, na fase 3, você quer experimentar tudo. E o mais importante, você se permite experimentar tudo. É aqui que você começa a brincar um pouco mais com as proporções das suas roupas, as estampas, as cores, os acessórios, as camadas. E talvez você comece até a quebrar algumas das regras que você tinha imposto na fase 2. Sabe aquela cor que você ama, mas não tá na sua paleta? Aqui, na fase de experimentação, talvez você descubra que você pode sim usar ela, talvez mais longe do seu rosto, numa bolsa ou num sapato. Talvez na fase 2 você tenha aprendido que para equilibrar um corpo triângulo, você talvez precise usar blusas mais largas e partes de baixo mais justas. E aqui, na fase da experimentação, talvez você queira usar tudo largo e ver como é que fica, e se sentir, se olhar no espelho e ter uma opinião própria sobre isso. Essa é a fase que você de fato começa a viver mais dentro do seu closet. E você começa a olhar cada vez menos para inspirações que venham de fora. Provavelmente essa também é a fase que você vai mais errar. É a fase que você vai ter que abraçar os seus looks ruins. Porque afinal, as experimentações são exatamente assim. A gente aprende com aquilo que ficou ruim e repete aquilo que deu certo. É super normal que nesse processo, na terceira fase, você também sinta vontade de tirar algumas coisas do seu closet, de se desfazer de algumas peças. Mas diferente das outras fases, aqui, na fase da experimentação, você faz isso de uma forma muito mais consciente. Você sabe o que te serve, o que é que você gosta, sabe exatamente o que se encaixa melhor na sua vida. E essa é uma parte da sua jornada que pode levar um bom tempo também, assim como a primeira fase. Mas ela é muito gostosa, porque ali você sabe que você tá se conhecendo de verdade, você tá construindo um guarda-roupas que é seu de verdade e principalmente tá se sentindo como você mesma. Na última fase, que é a fase 4, se vestir deixa de ser uma dificuldade e se torna um prazer. E não é só o ato de se vestir todos os dias que se torna prazeroso, mas as compras também se tornam prazerosas. Porque a essa altura, você já errou bastante, você já experimentou tudo que você podia experimentar e você já aprendeu com todos esses erros, então agora é só seguir o flow. E aí talvez você me pergunte, quando a gente chega na fase 4, o processo termina? E eu te respondo, infelizmente ou felizmente, que não. O processo não termina. Eu acho que todas essas fases do nosso desenvolvimento de estilo pessoal, elas intercalam a vida toda. Como eu disse no início do vídeo, eu acho que elas podem ir e voltar sempre que você passar por uma mudança na sua vida. E sejamos sinceros, a gente tá sempre mudando, sempre em movimento, então é super normal que esses movimentos aconteçam. Mas para deixar o seu coração um pouquinho mais tranquilo, uma vez que você atinge a fase 4, passar novamente pelas fases anteriores é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Porque a essa altura você já aprendeu tanto, mas tanto, que até os erros que você vai cometer de novo vão ser mais interessantes porque você vai conseguir extrair melhor os aprendizados deles. Sem contar que agora você já sabe o que cai bem em você, você já sabe como se vestir para se sentir de algum jeito que você deseja e você sabe exatamente como fazer isso para cada ocasião que é necessária na
sua vida. Você constrói uma autoconfiança tão grande e você tem certeza que são as roupas que precisam se adaptar a você e não o contrário. Nossa, Camila, mas esses processos demoram tanto. Sim, amigas, eles demoram mesmo e é super normal que eles demorem. E às vezes eu fico pensando que todas essas pessoas, esses artistas famosos que geralmente têm stylist que tomam todas essas decisões e escolhem todos esses caminhos por eles, até eles em algum momento se tornam um pouco perdidos e a gente consegue perceber isso na carreira deles mesmos. Claro que deve ser incrível ter alguém pra cuidar dos seus looks todos os dias e pensar em todos eles por você. Mas essas coisas fazem a gente cortar alguns caminhos na vida que lá na frente a gente se depara com alguma confusão, com algum problema, alguma dificuldade de identificação com aquilo que a gente vê no espelho. Porque afinal, aquele caminho, ele não foi construído por você, ele foi construído para você. Então sim, esses processos levam tempo e é muito saudável que eles levem tempo. É até melhor que eles levem tempo. Eu sou do time que acredita que todas as coisas boas da nossa vida levam tempo, esforço, dedicação, trabalho. E eu acredito nisso em relacionamentos, amizades, trabalho, estudos. Tudo. Não seria diferente com o meu processo de estilo pessoal. Talvez hoje você esteja perdida no meio de tantas referências. Talvez você esteja perdida tentando seguir regras demais. Ou você esteja completamente se divertindo no processo de experimentação. Ou se vestir já se tornou muito prazeroso para você. Seja qual for o momento, saiba que ele é válido e que ele é muito importante para o seu desenvolvimento. Eu costumo dizer que o seu estilo pessoal, ele não é só uma roupa que você veste, mas ele é a tradução de tudo aquilo que você é. Então, amiga, se eu puder te dar um conselho, não tenha pressa e não se culpe pensando que você tá atrasada, porque você não tá. Essa jornada é sua e ela merece ser vivida com calma, com curiosidade e com coragem. Se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e eu te vejo no próximo. Tchauzinho! Acabou meu roteiro. Tchauzinho!